Nós, neste mês de setembro, a Igreja do Brasil propõe para nós, sempre no mês de setembro, meditar, rezar, estudar um pouquinho de um livro bíblico. E neste ano nós vamos estudar a Carta aos Romanos. A Carta aos Romanos é um escrito paulino, ou seja, de São Paulo, e ela é a primeira carta quando nós entramos no conjunto de cartas no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, nós temos 21 cartas. A primeira delas é Romanos. Dessas 21 cartas que nós temos no Novo Testamento, 13 são de Paulo. Então, Paulo é um exímio escritor de cartas, enfim, de epístolas para a comunidade da época, né? Um grande missionário. Nós podemos dizer, né, que Paulo, de fato, é um apóstolo da esperança. O tema que nós vamos meditar, né, é a esperança não decepciona. Na carta aos Romanos, Paulo emprega a palavra esperança 13 vezes durante a carta. Ele quer nos mostrar a importância de nós sermos homens e mulheres de esperança. Então, sempre no contexto bíblico, quando se repete muitas vezes uma expressão, quer nos chamar a atenção, né, para a importância dessa expressão. E aqui é a esperança. Então, quem foi Paulo, né, e por que escreveu a carta aos Romanos? Paulo era um judeu. Era também perseguidor dos cristãos e depois teve uma experiência com Cristo ressuscitado no caminho de Damasco. Nessa experiência com o ressuscitado, Paulo se converteu. Ele se convertendo, ele primeiro se dedicou ao estudo, ao conhecimento da fé e na experiência do ressuscitado, até ele ser apóstolo de Jesus. Então ele se tornou de perseguidor a discípulo, a seguidor, a apóstolo de Jesus. Depois, né, ele se tornou um grande missionário, fazendo as suas viagens, anunciando o evangelho aos povos conhecidos daquela época, levando a boa nova. Aquela experiência que Paulo teve com o ressuscitado, ele quis levar a muitos povos. Então ele fez as suas viagens missionárias, foi um grande missionário. Ele é teólogo, né? Paulo, a gente vê que nas suas cartas tem teologia pura. Muito do que hoje nós temos como teologia da igreja é pautada nas cartas paulinas. Então ele contribuiu e contribui muito para a história da igreja. É, claro, um grande escritor, né? Como eu disse, das 21 cartas do Novo Testamento, 13 são de Paulo, então ele é um exímio escritor. Depois, né, nós precisamos descobrir porque Paulo escreveu, né, então, a carta aos Romanos. Então, a carta aos Romanos, né, ela foi escrita em torno dos anos 57 e 58 depois de Cristo, na cidade de Corinto. Então, Paulo estava em Corinto e escreveu para os romanos. Paulo tinha cerca de 47 anos, então ele já era amadurecido na fé e na missão. Paulo nasceu em torno do ano 5 e 10 depois de Cristo e viveu até o ano 64, 67 mais ou menos. Então ele já estava na sua maturidade de fé quando ele escreveu a carta aos Romanos. Ele tinha um objetivo de viajar para a Espanha para anunciar o evangelho e na viagem à Espanha visitar a comunidade dos romanos. Então, ele escreve esta carta, né, fazendo uma espécie de resumo também de toda a sua pregação, de toda a sua missão. Então, ele não conhecia a comunidade de Roma, mas ele queria visitá-lo. Então, ele queria anunciar o evangelho onde Cristo não era ainda conhecido, né? E, portanto, ele ia passar a visitar a comunidade de Roma. E agora entrando na carta aos Romanos, de fato, nós vamos perceber que Paulo vai dizer que a salvação é para todos. Então, a grande esperança que é tratada no livro dos Romanos, de fato, é a salvação, é a esperança de nos salvarmos, a esperança do céu. Então, Romanos 1,16, ele vai dizer que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o evangelho é poder, né, de salvação para todo aquele que crê. Ou seja, a salvação é para todos. Tudo aquilo que vem de Deus é gratuito, é um
presente que Deus nos concede, portanto, a salvação também é um presente de Deus para cada um de nós. E que tudo isso que Deus nos concede é graça, é presente, é gratuito. Então, o que ele vem nos dizer aqui é que a salvação não é para um grupo seleto de pessoas, não é para um grupo fechado, mas a salvação é para todos. E essa salvação pode atingir a todos aqueles, claro, que têm fé no Cristo. Então, dentro da carta dos Romanos, de maneira geral, a esperança que Paulo vai tratar é essa esperança de salvação para todos os povos que abraçarem a fé no ressuscitado, no Cristo. Agora nós vamos ver a estrutura das cartas, e da carta, melhor dizendo, que é a de Romanos. Então, do capítulo 1 ao 8, ele vai falar sobre a salvação pela fé. Então, ele nos vai salientar nesses capítulos, de forma geral, que a salvação vem pela fé e não pelas obras. No contexto de Paulo, se observava a lei de uma forma muito estrita, ou seja, de forma muito fechada, como se a lei fosse salvar. E não, a lei, claro, nos ajuda para o caminho da salvação, mas nós não vivemos pela força da lei, mas sim pela fé no ressuscitado, pela fé em Cristo. Então ele vem nos salientar nesses capítulos que nós fomos salvos pela fé e não pelas obras. Depois ele vai falar do papel de Israel, dos capítulos 9 ao 11, ele vai falar do papel de Israel, que é um povo escolhido. O povo escolhido de Deus. Nós somos o novo povo de Israel também, um povo eleito, escolhido por Deus. Mas ele vem falar que essa escolha de Israel não é um privilégio. Não quer dizer que Deus ama mais Israel que os outros povos, por exemplo. Ele diz que a eleição de Israel é uma missão, que é ser luz para as outras nações, para que possam conhecer o Cristo. E nós, como o novo povo de Israel, será que nós estamos sendo luz para as outras nações? Até mesmo dentro das nossas casas, será que estamos sendo luzes para as outras pessoas na qual nós convivemos? Nós que então somos este povo não privilegiado, mas um povo que se coloca em missão, em serviço, para que mais pessoas possam alcançar a salvação. Lembra que a salvação é para todos. Depois, ele fala da vida cristã na prática, Romanos dos capítulos 12 ao 15, ele fala que há um modo de viver segundo a fé, que é a justiça, é o modo de viver pela fé. Então, esse modo de viver pela fé é viver de fato a justiça, é ser justo. É isso que Paulo vai nos ensinar. E claro, na próxima formação, na próxima catequese, nós vamos aprofundar um pouco nisso. Como é esse modo de viver pela fé. Porque também não basta ter fé, ela exige de nós uma resposta. E daí que entra a lei, as obras. Mas primeiro nós precisamos ter essa experiência com o ressuscitado. E depois, dos capítulos 15 e 16, é a conclusão da carta e também as saudações. Então aqui Paulo vai concluir a carta, vai fazer as saudações a algumas pessoas da comunidade de Roma, e então ele encerra essa carta aos romanos. Então, essa estrutura que nós temos na carta de maneira geral. Então, a salvação pela fé, o papel de Israel, a vida cristã na prática, e a conclusão e as saudações. Como eu disse, Paulo é um teólogo de uma grandeza tamanha que ele reflete em toda a igreja. No próximo slide nós vamos ver que a força da argumentação teológica de Paulo na carta aos Romanos pode ser sentida em toda a história da igreja. Então, aquilo que Paulo escreveu reflete até nos dias de hoje na nossa fé. A conversão, por exemplo, de Santo Agostinho se deu nos últimos livros através de uma leitura de uma carta de São Paulo.
No catecismo, quando fala da justificação, ou seja, da santidade, praticamente toda a doutrina no catecismo da justificação é pautada nos escritos de São Paulo. Então, de fato, mesmo que nós não saibamos, mas a teologia de Paulo é sentida por toda a igreja, chega até nós. Um dos primeiros textos bíblicos também no catecismo da Igreja Católica, que vai falar da contemplação de Deus na criação, é também de São Paulo. Então São Paulo chega até nós, como nós podemos perceber na liturgia da palavra, a maioria das segundas leituras, né, nas solenidades, nos domingos, nós ouvimos um escrito de São Paulo. Então ele nos orienta a fazer este caminho de salvação, né, a ter a fé no ressuscitado, essa experiência com o ressuscitado, para que nós possamos então alcançar a nossa salvação. Agora, no próximo slide, nós vamos ver um pouquinho do lema bíblico que é para este mês da Bíblia de 2025. Então, o lema é: a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, esse lema, a esperança não decepciona, né? Como as primeiras frases ali, as primeiras palavras, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo, no início do capítulo 5, né, onde está essa citação, ele nos mostra um caminho espiritual, né, a tribulação, a perseverança, a virtude que se desobra na esperança. Então ele fala que ele se gloria também das tribulações, porque as tribulações geram perseverança, a perseverança gera virtude e a virtude gera a esperança. E o tema da esperança também é o lema do Jubileu de 2025, que nós estamos vivendo este ano, que foi, né, proclamado pelo Papa Francisco no ano passado e que se encerra agora com o Papa Leão em dezembro deste ano. E agora nós vamos entender um pouquinho o que é a virtude da esperança no próximo slide. A virtude da esperança, propriamente dito, de fato, é aquela virtude que nos faz esperar em Deus. É uma virtude teologal. Então, nos conecta diretamente com Deus ao lado da fé e da caridade. Então, a virtude da esperança é aquela força que nos anima a cumprir nossa missão espiritual e o louvor de salvação. Por exemplo, esperar em Deus é confiar de fato que o Senhor nos ajuda, mesmo naquelas situações que nós não conseguimos enxergar uma saída. Mas o Senhor que sabe de tudo, nós temos que também nos gloriar na tribulação, como São Paulo nos ensina, para que essa tribulação gere em nós perseverança na fé, a perseverança gera uma virtude, que é a esperança. Ou seja, esperar em Deus para que Ele possa de fato nos ajudar a perseverar na fé, na esperança de salvação. Então, às vezes, aqueles momentos que nós não compreendemos, aonde requer mais esperança. E depois nós vamos ver algumas faces da esperança no tempo atual. Então, a esperança ainda é um caminho para encontrar a felicidade plena em Deus. É só tendo esperança que, de fato, nós vamos encontrar um caminho reto e pleno em Deus. É confiar nas promessas divinas, sustentados pelo Espírito Santo, mesmo que ainda não a tenhamos vistos manifestadas. Ou seja, nós temos esperança do céu. Nós não conhecemos ainda o céu. Nós ouvimos falar, temos uma noção. Então, ter esperança, de fato, é ter esperança aquilo que ainda nós não conhecemos. Mas porque a nossa esperança é uma pessoa real e concreta, que é Jesus Cristo, e Jesus é Deus e Deus não falha, nós temos esperança. Porque a esperança de fato não decepciona. Por que não decepciona? Porque a nossa esperança é Jesus Cristo, uma pessoa real e concreta. E Deus não falha conosco. Ele nos ama, Ele quer nos salvar. Então, por isso que a esperança de fato não decepciona e é o grande lema para esse mês da Bíblia do ano de 2025. No próximo slide agora, nós vamos ver as faces da esperança no dia de hoje. Então, a primeira face da esperança que eu gostaria de contemplar com vocês é a face da
esperança espiritual e contemplativa. Então, da interioridade, do encontro com Deus. Então, nós precisamos, de fato, nos encontrar com Deus, no silêncio, na contemplação. Então, essa face espiritual e contemplativa exige de nós um silêncio, se colocar na presença de Deus para poder rezar, para poder meditar. Às vezes, na correria do nosso dia a dia, nós temos dificuldades, né, de parar um pouquinho, de rezar, de contemplar, de agradecer. Então, essa é uma face da esperança. Nós precisamos ser homens e mulheres da esperança na dimensão espiritual e contemplativa. E também a face da esperança geracional, ou seja, o incentivo aos jovens como portadores de esperança. Quantas vezes nós não ouvimos as frases assim: a juventude hoje está perdida, mas essa juventude que nós nomeamos está perdida é a juventude que, a maioria das vezes, nós formamos. E por que então estão perdidos? Porque talvez também nós não estamos sendo homens e mulheres testemunhas de esperança. E nós precisamos acreditar que a juventude vai ser essa portadora de esperança. E para isso nós precisamos ensinar com o nosso exemplo, primeiro, a ser portadores de esperança em Jesus Cristo. Então nós precisamos, através dos nossos filhos, enfim, das crianças e adolescentes da nossa família, serem esses exemplos de esperança para a nossa juventude. Então, também a face da esperança na paz e na reconciliação, o diálogo e o respeito às diferenças. Hoje nós vivemos um mundo totalmente intolerante, onde cada um quer ter a sua verdade e não respeita, não dialoga com o outro. Nós precisamos ser portadores da face da esperança da paz. Nós, como católicos, precisamos levar a paz em todos os ambientes, em casa, no trabalho, na escola, dos ambientes do nosso dia a dia. Nós precisamos, além de rezar pela paz, ser promotores da paz também. E também a esperança da gratuidade do amor. Viver a experiência do amor de Deus. Deixar-se ser tocado por esse amor e viver a experiência do amor de Deus. Muitas vezes nós nos fechamos neste amor que Deus quer derramar sobre nós pela ação do Espírito Santo. Então nós precisamos ser esses portadores da esperança do amor de Deus também para as outras pessoas. E para finalizar, no próximo slide, nós trouxemos essa citação que é do texto base da campanha do mês da Bíblia deste mês. Se Deus nos oferece a salvação como dom de sua graça, também nós tenhamos a gratuidade como medida de nosso amor. Resumindo, Deus nos ama de forma gratuita e nos dá a salvação de forma gratuita. Então nós também devemos ser portadores e sinais de esperança dessa gratuidade do amor de Deus para as outras pessoas, no sentido da caridade, de nós oferecermos o nosso amor, a nossa caridade, a nossa ajuda, a nossa oração a todas as pessoas que precisam de forma gratuita, sem esperar nada em troca. Porque é o que Deus fez por nós e faz por nós. E nós também devemos, então, oferecer este mesmo amor, essa mesma caridade aos nossos irmãos e irmãs de forma gratuita. E para nós, de fato, encerrarmos, no próximo slide agora, nós vamos ver que a carta de Paulo aos Romanos continua atual. Por que ela continua atual? Porque nós somos chamados a viver e a testemunhar a esperança neste mundo, neste tempo na qual nós estamos. Então, ser portadores da esperança nos ambientes na qual nós estamos, para que nós possamos levar o Evangelho, que é força transformadora, que é força de conversão, que é força de esperança e de caridade, nos ambientes onde nós estamos. Então, se nós queremos um mundo convertido, que volta o coração para Deus e salvos, nós precisamos ser portadores de esperança em todos os ambientes na qual nós estamos. E lembramos que a esperança é uma pessoa real e concreta, que é Jesus Cristo. E por isso a esperança não decepciona. E pela esperança não decepcionar por ser uma pessoa real e concreta, o nosso Senhor Jesus Cristo, ainda mais nós temos a missão como um novo povo de Israel, que não é um povo privilegiado, mas sim um povo que se coloca em missão e serviço, a anunciar o Cristo a todos os ambientes na qual nós vamos frequentar.
Então que nessa semana nós possamos de fato meditar como de forma concreta nós vamos ser portadores da esperança nos ambientes que nós frequentamos, na nossa casa, trabalho, escola, na igreja, enfim, em todos os ambientes. Como eu, Pedro, como você vai ser portador da esperança de uma forma real e concreta. Então nós temos como missão nessa semana meditar sobre isso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.